Vamos à palavra do Senhor? Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 13 e 14. Estamos aí na sequência, dos estudos. Nós vamos terminar na última sexta-feira de dezembro. Vai terminar direitinho. Semana que vem vamos falar sobre os falsos profetas, na outra semana sobre quem entra no reino dos céus, e a última vai dar certinho. Deus faz tudo perfeito, né? Aí em janeiro a gente inicia outra série, se Deus assim permitir. Mateus 7, versículo 13 e 14 está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida, e vamos meditar na mesma nesta noite. Continua falando conosco, nos dando entendimento, clareza absoluta daquilo que tu quer falar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos chegando aqui já no final do Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um dos maiores discursos de Jesus, que Jesus faz, né? Então, nós estamos aqui chegando, na verdade, no final desse discurso de Jesus. Jesus já ensinou o que é o reino, como viver no reino, e agora ele está dando os conselhos finais sobre o reino de Deus. Que, na verdade, Mateus 5, 6 e 7 está falando sobre o mesmo assunto, o reino de Deus. E aqui Jesus está finalizando o seu discurso. Ele começa no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, como nós já estudamos, só para relembrar, falando para que nós tenhamos um julgamento correto. Ou seja, aquele que quer entrar no reino não pode fazer julgamentos precipitados ou maus julgamentos, condenar alguém. Depois ele ensina que, com base na oração, nós temos que discernir as coisas. E agora ele vai então nos dar um conselho final sobre como seguir dentro desse reino. Ele diz: olha, eu já falei tudo para vocês, agora eu só vou dizer o seguinte, vou dar uma ordem. Jesus inicia o versículo 13 dando uma ordem. Ele diz assim: entrai pela porta estreita. Jesus fala sobre algo que deve ser feito por todos nós, porque na verdade ele é a porta. João capítulo 10, versículos 7 ao 9, por favor, quem encontrar, leia bem forte. João 10, do 7 ao 9. Jesus é a porta. João 10, do 7 ao 9. Pode ler.
Até o 9 só. Jesus é a porta. Ou seja, ele é a porta, isso significa que porta aqui está falando de entrada. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu sou a porta verdadeira. Quem entrar por mim, quem vem a mim, entrará e achará pastagem. Ou seja, eu sou aquele que sustento vocês. Eu sou a porta. Só que Jesus fala também de outra porta. Ele diz que existe uma outra porta aqui no capítulo 7, no versículo 13 também. Ele diz que há uma porta larga. Então, ele é a porta, mas ele é uma porta estreita. Mas ele diz, há uma outra porta. E essa porta é larga. Que porta larga é essa? Ele diz, há um caminho estreito, apertado, mas há também um caminho largo. Então ele fala de uma porta estreita que dá num caminho estreito e uma porta larga que dá num caminho largo. Falando sobre a porta estreita, Jesus quer demonstrar para nós que quem quer seguir a ele precisa entender que não é fácil. Ele oferece muito, mas também pede muito. Ele oferece muito, que é a salvação, pela graça, pela fé, nele em Cristo, coisa maravilhosa, grandiosa, o amor de Deus, a presença de Deus, oferece muito, mas também pede muito. O evangelho de facilidade que se prega hoje em dia em alguns lugares, não é o que Jesus pregou. O evangelho de Jesus é um evangelho de penitência, de sofrimento, de dificuldade. Algumas vezes eu aconselho algumas pessoas e no final a pessoa fala assim, pastor, mas isso é tão difícil. Eu disse, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Então é difícil, mas ele está conosco, nos sustentando para que a gente possa continuar, mesmo sendo difícil. Mas ele nunca disse que é fácil. Então, ele pede muito, porque seguir a Cristo primeiro implica em negar a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23, por favor. Seguir a Cristo implica em você negar a você mesmo, as suas vontades, aos seus desejos, ao que você quer, ao que você crê, ao que você pede, negar a você mesmo. Algum irmão aí, irmã, pode ler, irmã ler. Muito obrigado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Cristo é uma renúncia. Negue-se a si mesmo, abrace a sua cruz, porque é verdadeiramente uma cruz você negar as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos. Você vai brigar contra você. Então isso não é fácil. Brigar contra você mesmo não é fácil, mas é possível. Segundo, seguir Jesus implica obedecer os seus mandamentos. João 14, 21. Seguir Jesus implica em obedecer os seus mandamentos, porque quem obedece os seus mandamentos, esse segue a Jesus. Você conhece um seguidor de Jesus, não é pelo tanto de poder que ele carrega, é pelo tanto de obediência que ele pratica. Porque o dom não é sinal de aprovação de Deus.
Uma pessoa pode ser extremamente usada por Deus num dia e no outro dia pode estar em pecado, pode cair. Dom não é sinal de salvação, salvação se mede pelo fruto, pela obediência. Aí a gente consegue entender quem é salvo. Vamos lá, João 14, 21. Aí tem gente que diz assim, Jesus eu te amo, mas não obedece seus mandamentos. A pessoa diz, eu já aceitei Jesus, pastor, mas não obedece os mandamentos de Jesus. Então não ama, porque ele diz, quem me ama é aquele que tem os meus mandamentos e segue os meus mandamentos. Você conhece alguém que ama Jesus? Quando você vê Jesus na vida da pessoa, na sua vida prática, quando ela segue os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E obediência a Deus, eu acrescento aqui, não é apenas uma obediência parcial. Não é obedecer somente naquilo que me convém obedecer. Quando Deus apareceu para Elias na caverna, Elias foi para a caverna, chegou lá, ficou, Deus, só tem eu de profeta, os outros já te abandonaram, bababá, eu estou aqui, estou esquecido, foi para a caverna, foi se isolar. Aí Deus apareceu para ele e falou assim, Elias, eu quero que você saia daí e vá ungir Eliseu, o profeta, em seu lugar. Você vai ungir o rei da Síria e você vai ungir o rei de Israel. Mas Elias sai da caverna e vai ungir Eliseu, o profeta, no lugar dele. Ele unge. Mas você não encontra Elias indo ungir o rei da Síria e você não encontra Elias indo ungir o rei de Israel. Eliseu é que acaba ungindo o rei de Israel e o rei da Síria. Porque Elias obedeceu a Deus parcialmente. Ele estava preocupado com o dele. Ele disse, eu vou ungir o profeta no meu lugar e o resto deixa para o profeta que vai entrar para fazer, eu não vou fazer. Está preocupado com o ministério dele, com a vida dele, com o que era o dele. Mas Deus disse, você vai ungir 3 pessoas, ele só unge uma. Assim existem pessoas que servem a Deus, obedecem a Deus naquilo que lhe é conveniente, naquilo que lhe é próprio. Bom, essa parte da Bíblia aqui serve para mim, essa outra parte que eu não quero não. Então não adianta um serviço a Deus, uma obediência a Deus, parcialmente. Obedecer a Deus é viver uma vida integralmente debaixo dos mandamentos do Senhor, e seus mandamentos não são pesados. Quando você faz por amor, olha o que diz a Bíblia lá, 1 João capítulo 4, versículo 18, eu lembrei desse texto aqui agora, o Espírito Santo me lembrou. João 18, João 14, 1 João 4, 18, diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O perfeito amor lança fora todo medo. O que significa? Significa que nós não devemos ter medo de Deus. Não devemos servir a Deus por medo. Ah, não vou servir a Deus porque senão eu vou para o inferno. Vou servir a Deus porque senão Deus vai me deixar mudo. Não vou rejeitar a oportunidade porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu não vou deixar de fazer isso aqui porque não, eu tenho que fazer isso aqui porque senão Deus vai me cobrar. É um medo, e na verdade nós devemos servir a Deus não por medo, mas por amor e por gratidão. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Na cruz do Calvário o Senhor demonstrou o amor dele por nós e nós o servimos não por medo, nós o servimos por gratidão. Senhor, o Senhor foi até o final por mim
mesmo sem eu merecer, mesmo sem o Senhor sem eu te conhecer, o Senhor me conhecer, o Senhor foi até o final por mim, então eu vou até o final pelo Senhor, eu vou renunciar, eu vou mudar, eu vou praticar os mandamentos, eu vou te servir, eu vou te obedecer, eu vou estar presente, eu vou ajudar, eu vou fazer, não por medo, mas por amor e gratidão. Servir a Deus é isso. Seguir a Jesus significa ser odiado pelo mundo. Mateus 5, verso 11, por favor. Mateus 5, 11. Muito obrigado. Isso significa que seguir a Jesus, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser injuriado. Alguém vai inventar mentira a teu respeito. Alguém vai fazer alguma coisa contra você. Mas no versículo 12 diz: alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas seguir a Jesus implica nisso. É por isso que a porta é estreita. Porque não é fácil negar a si mesmo, não é fácil obedecer os mandamentos integralmente, e não é fácil passar perseguição e ser odiado pelo mundo pelo fato de servir a Deus. Por isso a porta é estreita. E o caminho, pastor? Quando a Bíblia fala de caminho, ela está dizendo que o caminho é a continuação da porta. Porque lá em João capítulo 14, veja na sua Bíblia, por favor. Eu gosto de citar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. A porta é estreita e o caminho segue o padrão da porta, porque tanto a porta, tanto o caminho, os dois falam de Jesus. Jesus é a porta, mas Jesus também é o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Jesus não é uma porta, ele é a porta. O caminho é estreito porque existe pouca margem para você trilhar. Você tem que trilhar aquilo que está traçado. Não tem espaço para você sair nem para a direita nem para a esquerda. Só tem uma opção: andar para frente. Nesse caminho não tem como eu criar atalhos. Nesse caminho eu preciso andar aquilo que já foi traçado. Ele diz: faça isso aqui, siga isso aqui, obedeça isso aqui, anda nisso aqui. E aí você vai chegar do outro lado, mas você precisa andar no caminho que está traçado. Por quê? Porque só existe um caminho. Não tem espaço para outra coisa. É estreito porque quando você vai andando, você vai permanecendo, quando você entra pela porta, é uma coisa. Quando você se converte, quando você aceita Cristo, eu aceitei Jesus com 5 anos de idade no culto das crianças. Eu nasci no evangelho, mas eu aceitei Jesus. 5 anos de idade eu me rendi a Cristo no culto das crianças. Eu disse: mamãe, ela que conta que eu nem lembro, faz tanto tempo que eu não lembro. Eu disse: mamãe, eu quero ir lá na frente, eu quero aceitar Jesus. E eu fui aceitar Jesus como meu Salvador. Quando você entra pela porta, você se vislumbra, porque a porta é bonita, porque o início do caminho é bom, mas conforme você vai caminhando, você vai vendo que não dá para sair nem para a direita nem para a esquerda, não tem margem para você andar um pouquinho para o lado ou para o outro.
Você tem que andar reto e firme, reto e firme. Aí você começa a cansar, porque essa caminhada estreita é difícil. Vem as provações, vem as dificuldades, vem a vontade de parar, de desistir. Alguém essa semana falou comigo: pastor, não é daqui não, de outro lugar. Pastor, eu estou com vontade de parar. Eu falei: você está no caminho certo. Ele disse: como assim, pastor? Estou com vontade de parar, você dizer que eu estou no caminho certo? Sim, porque se você está com vontade de parar, quer dizer que você está no caminho estreito, que é difícil, e às vezes dá vontade de parar mesmo, mas toda vez que você tiver vontade de parar, você dobra o joelho e continua andando de joelho, mas não pare de caminhar neste caminho. Se você não pode correr, ande. Se não pode andar, junta os pés e vai pulando. Se não pode juntar os pés e pulando, vai de joelho. Se não pode de joelho, se arrasta. Mas não desvia do caminho, porque esse é o caminho. Só existe um caminho. Revassuri cantarabaxé. Porque este caminho é estreito, é difícil e apertado, mas conduz à salvação e à vida eterna. O prêmio do caminho não é a caminhada, irmãos. A sua caminhada é difícil, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o prêmio não está no caminho, o prêmio está no final, no final, no final, no final. E o prêmio só é dado para quem vence a corrida. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas cada dia que passa parece que está mais perto de chegar no final. E eu até gravei um vídeo, coloquei lá na minha rede social, dizendo assim: olha, nós já andamos mais, estamos mais perto de chegar do que de voltar. Então não é tempo de voltar e retroceder, é tempo de avançar. Nós já andamos mais até aqui do que ainda falta para andar. Eu não posso dizer quanto falta para chegar, mas eu sei que está perto de chegar. Então, se andamos até aqui, falta pouco para a gente chegar do outro lado. Então, vamos andando nesse caminho, porque o caminho é estreito e difícil, mas conduz à salvação. É o único caminho da vida. E a gente já andou até aqui. Agora você vai voltar, agora você vai retroceder, agora você vai sair, vai abandonar. Você chegou até aqui, falta pouco para chegar do outro lado. Anda mais um pouquinho, porque Jesus vai te dar graça. O caminho é esse. Mas Jesus fala sobre o caminho largo. O caminho largo, a porta também é larga. Por que a porta é larga, pastor? Porque a porta larga, ela é fácil de entrar. Na verdade, se você não está no caminho estreito, só tem um outro caminho para você trilhar, é o largo. Não existe meio termo. Se você está no caminho estreito, só tem o caminho largo. A segunda opção é essa. Se não está no estreito, está no largo. Pastor, o que eu faço para estar no caminho largo? É só fazer o que você quiser. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus fala sobre isso. Marcos 7, 21 ao 23. Pode ler, irmã. É.
até o 23. Todos esses males, prostituição, adultério, roubo, tudo de ruim, toda maldade, procede do coração do homem. Aí a pessoa fala assim, eu quero seguir o meu coração está pedindo. Cuidado, porque do seu coração e do meu coração é que procede as coisas ruins. A Bíblia não diz para você seguir o seu coração, a Bíblia diz para você seguir a vontade de Deus. Porque do nosso coração saem as coisas ruins. Do nosso coração sai a vontade de andar pela porta larga. Você quer ir pela porta larga, pelo caminho largo? É só seguir o que está no seu coração. É só fazer aquilo que está no seu coração. Seguir os seus desejos, as suas vontades. E aí você vai atingir, com certeza, a porta larga. Só tem um problema. Esse caminho largo, ele é atrativo. A porta larga e o caminho largo, eles nos chamam. Eles nos atraem. Eles nos puxam como um imã, porque o nosso coração está tão longe de Deus, como disse Jesus, sai só as coisas ruins que provém do coração do homem, porque o homem está perdido. Nosso coração está tão perdido que se nós dermos ouvido e vazão aos nossos desejos, nós não ficamos no caminho estreito, a gente vai para o caminho largo. Porque ele atrai. Anta isso, pastor. Romanos 7, 18 ao 20. Já estou indo para a conclusão. Romanos 7, 18 ao 20. Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Aí ele conclui o pensamento dizendo o seguinte, se eu não faço o que eu quero, mas faço aquilo que o mal quer, ou seja, que o meu desejo quer, então eu não faço a vontade de Deus, não faço a minha vontade, eu faço a vontade dos meus desejos. Então, a pessoa que anda pelo caminho largo, ela é escrava dos seus desejos. Ela não é livre. Por isso que o mundo é ilusão, porque o mundo, ele finge que você está fazendo o que você quer, mas, na verdade, a pessoa que está no mundo, ela não faz o que quer, ela faz o que os seus desejos querem. Ela é escrava dos seus desejos. E ela vai sendo atraída para este caminho largo que é fácil. O mundo não pede renúncia, o mundo não pede obediência, o mundo não pede nada de regra, é proibido proibir. Você tem que fazer o que te faz feliz. Quem já ouviu a frase, hoje em dia está se falando muito isso, eu vou em busca da minha felicidade, vou fazer o que me faz feliz. Aí o que está se pregando é o seguinte, você está com um problema no seu casamento, está te fazendo infeliz? Larga dele e seja feliz. Você está com um problema no seu trabalho, está te fazendo infeliz? Sai dele e vai ser feliz. Troca. Você está com um problema na sua igreja, sai dela, troca e vai ser feliz em outra. O descartável está em moda. Não, porque eu tenho que ser feliz. Eu não estou sendo feliz aqui, mas Jesus não ensinou isto.
Isto é a doutrina do caminho largo. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou feliz. Você está no caminho certo. Que isso, pastor? Porque o evangelho confronta você, o evangelho te incomoda. A Bíblia, ela aponta os teus erros, os teus pecados. Isso aqui incomoda a nossa alma, porque nos tira da nossa zona de conforto e diz assim: ou você muda, ou você não chega do outro lado. Então, na igreja é o lugar para você sentir os seus pecados e dizer assim: eu quero me arrepender. Não é para você se sentir bem, sentir à vontade. À vontade você fica no mundo, bem você se sente lá fora, fazendo o que você quer, escravo dos seus desejos, das suas vontades. Aqui você é confrontado a não fazer o que você quer, a fazer o que Deus quer. Entretanto, há uma promessa: se você perseverar até o fim, você será salvo do outro lado. Porque ambos os caminhos têm um fim. É o que Jesus diz. No verso 13 ele diz que o fim do caminho largo é perdição. E no verso 14 ele diz que o caminho estreito, o fim dele é salvação. O caminho largo tem um fim, o estreito tem um fim. Porque tudo na vida tem um início, meio e um fim. O início do caminho estreito é a porta estreita. O meio é o caminho estreito. E o final, salvação. O início do caminho largo, a porta larga. O meio, o caminho largo. E o fim, perdição. Então Jesus está sintetizando o seu ensino, dizendo o seguinte: vocês ouviram tudo isso que eu estou ensinando. Eu já ministrei aqui 15, se não me engano, 14 ou 15 mensagens sobre esse ensinamento de Jesus aqui do Mateus 5 ao 7. Então você pega tudo isso que você já ouviu, e no final Jesus diz assim: olha, eu já ensinei tudo para vocês, agora é com vocês. Vocês querem obedecer, vocês querem seguir o caminho estreito, é isso aqui. A porta é isso aqui, mas tem uma recompensa no final. Agora, vocês querem o caminho largo? É isso aqui, a porta é isso aqui. E no final você está perdido. A escolha, no final das contas, irmãos, é nossa. Mas Jesus já falou lá no início do ensinamento, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Tem uma versão de Bíblia que diz assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, brigue para entrar na porta estreita. O que isso quer dizer? Você precisa se esforçar, você precisa tirar força de onde não tem. Ah, mas eu não tenho força, estou desanimado, não consigo caminhar. Tira a força de onde não tem, busca a força em Deus. Você está fraco porque não lê Bíblia, porque não ora, porque não jejua, porque não ouve o ensinamento. Mas quando você ouve o ensinamento, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você consagra, a força do Espírito Santo vai te ajudando a caminhar. Porque na verdade, irmãos, se depender das nossas forças, nós vamos para o caminho largo. Não se apoie nas suas forças para fazer nada no reino de Deus. Se apoie nas forças que vêm do alto, porque Deus é tão bom conosco que Ele sabe as nossas fraquezas. E Ele diz assim: eu sei que você, pelas suas forças, não aguenta chegar, então eu vou te ajudar. Aí Ele envia o Espírito Santo, que fica ao nosso lado, dizendo: vai, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou força, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco, porque você vai chegar do outro lado. Não se apoie nas suas forças, não. Pastor, eu estou sem força. É isso mesmo, a gente está sem força. Se apoie, se abasteça. Rivacere cantarabachúria. Se abasteça da força do Espírito de Deus. Porque ele vem assim como Simão Cirineu. Jesus estava carregando a cruz, estava indo para ser crucificado.
Certa feita, a cruz foi pesada, ele tombou no chão. O soldado romano puxou um homem que estava no meio da multidão, assim, trouxe eles assim, abraça a cruz junto com esse condenado. Ele disse, mas não tem nada a ver com ele. Não, mas você foi escolhido para abraçar a cruz junto com ele. Abraça a cruz e vai até o final. Aí o Simão Cirineu foi carregando a cruz até o final, junto com Jesus. Assim o Espírito Santo faz. Quando a gente está arriando a nossa força, rebaixeia. Quando a gente está tombando a cruz, que ele está vendo que a gente não está aguentando mais. Aí ele vem dar uma injeção de ânimo assim, eu não tenho nada a ver com seus pecados, mas eu vou te ajudar. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Você está sem força, busque força ao Senhor, porque Ele te dará força. Você está sem ânimo, busque ânimo do Senhor, porque Ele te dará ânimo. Está sem estratégia, busque do Senhor estratégia, porque o Espírito Santo vai te ajudar a caminhar nesse caminho estreito. Só tem espaço para duas pessoas nesse caminho, você e o Espírito Santo. Mais ninguém. Você não pode levar ninguém com você. É você e ele. A decisão é sua. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você encontre forças no Senhor. Aí eu termino com a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai seguindo, irmão, que nós vamos chegar do outro lado. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.